o mercado ele já estava meio contrariado desde a semana retrasada, porque o Jean Paul Prats ele acabou falando ali sobre liderar a transição energética com a Petrobras, então muito investimento ia ser feito, né, nesse sentido de a Petrobras realmente tem um papel importante nessa transição energética e o mercado não gostou disso, mas aí a gente precisa traduzir. Por que o mercado não gostou disso? Primeiro porque a fatia de dividendos que iria para lucro, né, passa ali a ser subentendido pelo mercado que vai ser menor, porque parte vai ter que ir para investimento para realmente a Petrobras conseguir liderar essa transição energética. Então, o que iria para o dividendo vai passar aí também para o lucro. Lembrando aí, para quem não acompanha a gente sempre, ou para quem não lembra mesmo, nos anos passados, a Petrobras estava, inclusive, distribuindo mais do que o lucro, né, distribuindo ali algumas reservas que ela tinha de caixa para os dividendos. Então, a gente tinha mais pagamento, se a gente fosse comparar o pagamento do dividendo ao lucro, ele excedia 100%, justamente porque ela estava distribuindo como dividendo mais do que o lucro. Nesse ano, né, a gente já tem uma mudança de figura, né, a gente já tem ali uma perspectiva que, com certeza, vai reduzir essa parcela, né, então o percentual do lucro vai ser menor, né, o que vai para o dividendo, e o mercado já ficou um pouco contrariado, justamente porque vai ter essa redução dessa fatia dos dividendos por conta de investimento. Porque a gente pode dividir entre os dois e tem que dividir para ter um equilíbrio, para ser sustentável. Não adianta pagar só dividendos e não reinvestir na companhia, porque uma hora ela não vai gerar tanto lucro, ela vai perder competitividade, vai perder ali, inclusive, capacidade, enfim, em relação aos pares, e aí ela não vai mais trazer o mesmo lucro. Então, não adianta olhar só no curtíssimo prazo como o mercado estava fazendo. Mas um outro ponto que também contraria o mercado nessa finalidade aí do investimento é que investimento em transição energética não vai vir de uma hora para outra. É algo que tem muito tempo para maturar. Então, se você faz um investimento hoje, começa a fazer um investimento hoje, começa a pensar nisso hoje, isso talvez traga algum fruto lá no futuro. E o mercado não está vendo isso como uma forma tão lucrativa, né? E principalmente de caixa ali no curto prazo. Então, o mercado ficou bem contrariado desde a semana retrasada. Quando vem a notícia do lucro, né, que até se esperava um lucro 10% maior, esse era o consenso do mercado, a Petrobras frustra essa expectativa de lucro e acaba ali caindo, né, na abertura mais de 12%. Né, as ações da Petrobras lá negociadas em Nova York chegaram a cair 13% na abertura. Isso na sexta-feira, né, depois da divulgação dos resultados. Mas aí a gente começa a ver, né, algumas notícias bem clickbait, daquela para você olhar ali a manchete e entrar, que a Petrobras tinha tido queda de 34% no lucro, né, que a nova gestão da Petrobras tinha levado a isso, quando a gente tem o segundo melhor lucro da Petrobras na história. E aí, quando a gente compara, né, com os pares da Petrobras, a Petrobras teve a segunda menor queda. Né? Então, a gente tem muito fator, né, que eu falei na semana passada, do preço do petróleo. Né? Então, o preço do petróleo teve uma queda de 17% aí entre as médias de 2022 e 2023, e isso penalizou todas as petrolíferas. Então, a gente viu o lucro da ExxonMobil caindo 35,4% em relação ao ano passado. Da Chevron foi quase 40%, caiu 39,7%. A Shell teve a menor queda aí entre todas, teve uma queda de 30% no lucro, e aí vem a nossa Petrobras com uma queda de 33,8%. Ela só ficou atrás da Shell ali, né, entre os lucros. Então, assim, a gente via notícias muito enviesadas na sexta-feira, como se o lucro tivesse sido ruim, né? Mas muito vem dessa frustração, desse mercado mais contrariado, em relação a principalmente a distribuição de dividendos, porque eles queriam não só os dividendos ali ordinários, mas como os extraordinários também, e provavelmente isso não vai acontecer com esse resultado e com um reinvestimento. E aí o mercado também fica contrariado porque pensa, para onde vai esse caixa, né? Se não vai investir em quê? E aí começa toda essa discussão em relação a projetos de muito longo prazo que no curto prazo não vai trazer aí frutos. Então o mercado está muito realmente contrariado em relação a isso. Mas aqui a gente vê que a queda da Petrobras não foi das maiores, ela ainda teve o segundo melhor lucro da história, e a gente vê também o preço do petróleo aqui influenciando muito todas as petrolíferas em bloco. Então aqui mercado reagindo muito mal mesmo a Petrobras, por conta aí de frustração, eu diria, em relação a dividendos.